Oi, gente. Vamos mais um passinho à frente, bem já no final do estudo aprofundado do livro do Apocalipse. Estamos na última sessão, a sétima sessão paralela do livro. Chegamos agora aqui à descrição da Nova Jerusalém que virá um dia do céu. Vamos ver no capítulo 21, a partir do versículo 9, ok? Vamos fazer a leitura até o capítulo 22, versículo 5. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônio, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol,
porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Aqui temos então essa ilustração dessa gloriosa nova Jerusalém celestial descendo da parte de Deus, com toda essa narrativa, essa descrição figurada, simbólica, porque na verdade a nova Jerusalém, sobretudo, ela espelha, representa o eterno e perfeito relacionamento de união de Deus com o seu povo. Vamos então meditar um pouco na passagem lida. Portanto, é uma cidade, a cidade santa de Jerusalém, é essa comunidade dos homens que tem comunhão com Deus. Então vai muito além de um lugar físico, né, todo glorioso, todo precioso. Fala de um precioso, sim, relacionamento, de comunhão com Deus. De ouro puro, semelhante a vidro translúcido, simbolizando a pureza e a santidade do caráter da comunhão entre Deus e seu povo. É um cubo perfeito, né? Porque são 12.000 estádios em cada direção, aí 2.300 quilômetros. 12.003, nós temos a Trindade, vezes 4 a criatura, né? Vezes 10, vezes 10, esses 12.000. Resulta na perfeita comunhão da igreja com o Deus Trino, soberano e Salvador. Prenunciada no tabernáculo e no templo de Salomão. Agora todos os crentes são sacerdotes e reis. Toda a glória do templo de Salomão já era uma figura do verdadeiro templo de Deus, o glorioso templo de Deus, o glorioso tabernáculo de Deus, a gloriosa habitação de Deus, que na verdade é a união dele mesmo com o seu povo. A cidade santa também é a noiva, a esposa do Cordeiro. É a antítese da velha Babilônia, a meretriz, a amante do dragão. A comunhão de Deus com seus filhos representa a mais íntima e permanente relação de amor, quanto a coisa mais gloriosa e bela no universo. A cidade santa, ela é iluminada pela glória de Deus no Cordeiro, a santa lâmpada de Deus. Essa cidade tem essa conotação de brilho, de luz, de resplendor. Né? Quando vemos, por exemplo, vamos pegar aqui Isaías, capítulo 60, versículo 1, falando dessa glória da Nova Jerusalém, lá em Isaías, o versículo 1 do capítulo 60 diz: Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Um pouquinho mais à frente, ainda no capítulo 60, o versículo 19 e 20. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará. Mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua e os dias do teu luto findarão. Essa cidade é iluminada pela glória de Deus no Cordeiro. A lâmpada da igreja é o Cordeiro, porque ele infunde em nós o conhecimento do Deus verdadeiro. Cristo, a luz que remove todas as trevas. Portanto, não haverá mais luz. Em João, no capítulo 8, versículo 12, diz muito claramente, Jesus falando assim. De novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Não há santuário na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu santuário. É o mistério da dupla habitação.
Você se recorda lá em João 15 a figura da videira? Justamente quando o Senhor se coloca como sendo a videira verdadeira. Ele, o tronco e suas raízes. Ele, o Senhor Jesus, essa videira. E nós os ramos nele, ligados a eles. Ali então há uma expressão dessa mútua habitação. Nós habitando nele e ele habitando em nós. Todos esses textos mostram essa relação de união, de habitação, de tabernáculo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tabernaculará conosco, com seu povo, não mais restrito a lugar ou tipo de edificação. É o cumprimento de João 4:23. Quando Jesus conversava com a mulher samaritana, no momento ali, falou assim, olha, onde que é o lugar da adoração a Deus? É em Jerusalém? É neste monte? Aonde é? Desculpe. E Jesus falou assim, vai chegar o dia que não vão adorar em lugar nenhum, porque não é uma questão de lugar. Porque os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem aí, por exemplo, um livro do Apocalipse, no capítulo 7, o versículo 15, dizendo: razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. E no capítulo 21, então sempre tenham em mente que quando se fala do tabernáculo de Deus, tabernáculo é um lugar de habitação. É um lugar, portanto, de comunhão, de união. Apocalipse 21, 3 diz: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Louvado seja o nome do Senhor. A Nova Jerusalém tem um muro alto e largo. Muro é essa questão de segurança, né? A igreja permanece segura de sua posse da comunhão com Deus. Lá em Zacarias, nós temos ali então esse texto do capítulo 2 de Zacarias, versículo 5, falando desse muro. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. O que seria mais glorioso do que o sentimento de absoluta segurança? Aquele hino antigo que diz: que segurança, Jesus é meu, glória vindoura, desfruto eu, que segurança em Jesus. O muro tem 12 fundamentos. Já falamos que esse número 12 ele é vital, né? Ele representa os 12 apóstolos, por exemplo, o número 12 ali, o fundamento dos apóstolos, falando da doutrina cristã, né? Os 12 patriarcas no Antigo Testamento, representando ali o povo de Deus. Então, tanto no Antigo como no Novo, 12 representa, na figura dos patriarcas e dos apóstolos, o povo de Deus, né? A doutrina e ensino dos apóstolos é o fundamento do povo de Deus. Cristo é a pedra fundamental. Eu gosto muito do texto de Efésios, no capítulo... Vamos lá dar uma olhadinha. Efésios, no capítulo 2, o versículo 20, que justamente quando está falando ali da igreja, sobre vários aspectos, ele diz no versículo 20... edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Cristo é a pedra fundamental, sem dúvida. Por isso é que os fundamentos são descritos como pedras preciosíssimas. Isso está lá em Isaías 54:11. A cidade tem 12 portas, né, por todo lado. Há uma plena entrada à comunhão com Deus. Há 3 portas voltadas em cada direção, a igreja arrebanhada de todas
as nações. Portas abertas, muitas portas, todas abertas, para que entremos à comunhão com Deus. A cidade tem avenidas de ouro puro, transparente como vidro. Se na caminhada com o Senhor na terra é de porta estreita e apertado o caminho, como Jesus falou lá em Mateus 7,14, na nova cidade o acesso é abundantemente facilitado. Não é necessário esforço algum. A cidade tem rios de águas vivas, claros como cristal, fluindo do trono e do Cordeiro. Olha, a figura do rio, dos rios, é a figura do frescor, do deleite, do refrigério, do descanso, do saciar da sede. Diferente da água salgada no mar, o mar tão ameaçador, né? Essa diferença entre esses dois tipos de águas, né? Então, o rio da vida simboliza a vida eterna, que nada mais é que a comunhão com Deus. Ele é a vida eterna. E, na verdade, a vida eterna é conhecer a Deus por toda a eternidade. Que conheçam a Ele, como Jesus falou no Evangelho de João. Vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O rio procede do trono, efetuada pela vontade soberana de Deus, conferida pelo sangue do Cordeiro. Entre o rio e a avenida há um paraíso, um parque ou jardim, com a árvore da vida. O paraíso terreno culminou com a expulsão de Adão e Eva, tendo sido impedidos ao acesso à árvore da vida. Vocês veem lá em Gênesis isso muito claro. Todos os habitantes da nova cidade têm acesso a ela e aos seus 12 frutos. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta cidade está o trono de Deus e do Cordeiro. O trono simboliza a soberania de Deus. Não há mais como ira, mas amor. Há pleno gozo em submeter-se à vontade de Deus. É um trono de amor. É um trono onde Deus está agora reinando, fazendo com que a sua vontade prevaleça. Há um pleno deleite, há um gozo em submeter-se à vontade desse Deus. Lá no Salmo 17, no versículo 15, diz assim: Eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Quem são os habitantes da cidade? Os eleitos de todas as nações, cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Vamos dar uma olhadinha ali no Apocalipse, no capítulo 7, versículo 9. Os eleitos de todas as nações, diz: Depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Essa multidão, cujos nomes estão escritos no livro do Cordeiro, né? 3:5 diz assim: O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. E também os eleitos de Deus são aqueles que foram selados, né? Os que foram selados. No capítulo 14, o versículo 1 diz: Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Esses 144.000, como já vimos, é um número figurado representando toda a totalidade do povo escolhido de Deus, selados pelo Espírito Santo. Nunca jamais haverá maldição e não haverá mais noite. Vamos parar por aqui e na próxima aula nós já vamos estar então encerrando definitivamente o estudo do Apocalipse.
Espero que a sua vida esteja sendo edificada. Até lá, se Deus permitir.